Olá, esse é o Papo de Dentro com Cíntia Machado e Vera Domiciano. Esse é o nosso vídeo número 11. E hoje, a gente, dando continuidade à nossa série de entrevistas, nós estamos trazendo o Nilson Souza. O Nilson Souza foi o responsável por introduzir o sujeito nessa discussão que nós iniciamos lá atrás, quando discutíamos os impactos da pandemia no nosso cotidiano, a tecnologia como uma grande aliada, mas também, depois, iniciamos o contraponto, do lado não tão positivo da tecnologia, convidamos pais para uma discussão sobre esses efeitos, sobre o uso consciente, passamos agora e chegamos na escola. Essa outra instituição formadora, cada vez mais demandada a contribuir com a formação de cidadãos. Então, Cíntia, você que já tem uma convivência com o Nilson, eu tive a grata surpresa, aliás, o Papo de Dentro tem sido assim, uma oportunidade de conhecer pessoas, de ampliar minha rede de relacionamento, mas você já conhecia o Nilson, né? O Nilson já tem uma história aí na sua vida. Traz o Nilson para dentro do Papo de Dentro, apresentando ele para a gente. Bem-vindo, Nilson. Obrigado. Olá, eu sou Cíntia e estou aqui com grande prazer para apresentar o Nilson, que foi o meu colega em 2007, no curso de filosofia no ISTA, né, Nilson? Foi muito bom ter convivido com você naquele período lá em Belo Horizonte. E o Nilson é um professor, é filósofo formado em filosofia, é um professor da rede privada e pública, já trabalhou na rede privada e pública, né, Nilson? Em Belo Horizonte, também na região metropolitana. E é um grande prazer te receber aqui. Eu vou te passar a palavra, porque senão a gente começa a falar, e não vamos te escutar. Então, vamos discorrer um pouquinho aí sobre essa relação, né, na escola, da responsabilidade dos pais. O que você pode falar para a gente, Nilson? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Vera. É um prazer ter sido convidado por vocês, um prazer conhecer a Vera, rever a Cíntia e participar desse novo programa que será um grande sucesso, eu tenho toda certeza. E a responsabilidade é grande. Bom, vamos lá ver como que nós podemos contribuir. Eu tenho acompanhado os vídeos de vocês e tentado, de alguma forma, contribuir com comentários. Nós chegamos, como foi dito pela Vera, na responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos, perante a escola e com o uso da tecnologia, especificamente. Interessante lembrar que nós, a partir de um comentário que eu fiz, segundo a Vera, em que eu disse que a babá cuida e o celular distrai, Sim. Isso desencadeou várias outras reflexões. Essa já é importantíssima, porque nós temos aí o cuidado e o entretenimento. Daí veio comentários sobre o Bauman, sobre as relações, enfim, questões que nós teríamos aí para muitos vídeos. Mas delimitando a questão, a tecnologia, penso eu que seja uma ferramenta fundamental, irreversível, faz parte do desenvolvimento humano, da evolução humana. Eu lembro que eu citei também a escrita como a primeira delas, e aqui agora eu tenho a oportunidade de explicar por quê. Eu acredito que se não fosse a escrita, nós não teríamos como registrar os novos conhecimentos gerados, né? Então a escrita ela é fundamental para o registro do surgimento das novas tecnologias. Chegamos à fibra ótica, mas tudo começou com a escrita, não é? Eu poderia voltar um pouquinho mais e citar as pinturas rupestres, não é? Que foi a primeira forma de comunicação, ou uma das primeiras. Mas, em especial, os aparatos tecnológicos que permeiam o nosso mundo hoje, eles estão aí. E o que fazer com eles frente à realidade escolar que nós temos hoje? Há quem diga que nós temos uma escola do século XIX, professores do século XX
e alunos do século XXI. Então, aí nós já temos um grande dilema a ser tratado, não é? A escola, ela carece muito da parceria das famílias. E vice-versa, as famílias também, cada vez mais, cada uma a seu modo, carece da parceria das escolas. Cada vez mais os pais ou responsáveis precisam trabalhar para atender às necessidades, né, da sua casa, dos seus filhos. E a escola é essa grande parceira em que os pais confiam a segurança dos seus filhos, o período que seus filhos estão, enquanto eles não estão presentes. Mas, como eu gosto de refletir, tem uma diferença fundamental, e é o direito e o dever. Nesse ponto, é claro que nós teremos divergências de pensamentos, mas o conflito de ideias é saudável. O que não pode ocorrer é o confronto. Né? Nós podemos divergir nas nossas ideias, que sejam conflitivas, mas não precisamos nos confrontar. E até a partir desse pensamento, o que nós assistimos hoje no uso da tecnologia, inclusive entre os estudantes, é mais confronto do que conflito. Tá? A escola e a família, em muitos momentos, estão se confrontando e não conflitando. É lógico que a família pensa de um modo, a escola pensa de outro. Em algum ponto elas vão convergir, mas a divergência é natural. Quando um estudante usa as tecnologias, ele pode sim discordar, ele pode conflitar com o regimento até da escola por pensar diferente. Cada um de nós pensa de uma maneira. Mas é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Então, se eu, enquanto pai, escolhi uma escola para confiar o meu filho, a escolarização do meu filho, e aqui eu levanto uma outra discussão também, usando esse termo escolarização, que eu particularmente defendo que seja diferente de educação, né? A escola contribui na educação com o processo de escolarização. Mas quem tem o direito legítimo e dever, enquanto tarefa de educar, é a família. Porque a educação ela é permeada em valores morais. A escolarização já trabalha mais com valores éticos. Volto a esclarecer a diferença entre um termo e outro. Como professor, a minha fala é sempre muito explicativa, né? A moral é muito confundida com a ética. Mas a moral é o nosso modo de ser, nosso modo de viver. Ela tem origem da língua latina, do verbo morale, que significa modo de ser ou de viver. Já a ética é de origem grega. Numa tradução livre, será o comportamento. Ética, literalmente falando, é ethos, que é morada. Mas está relacionada diretamente ao comportamento. Então, eu, enquanto representante da escola, eu recebo diferentes personalidades com a sua moral estabelecida e tenho a tarefa de agregar dentro daquele ethos, daquela morada temporária, que eles coabitarão. Então, essa tarefa ela é muito complexa. Tá? Hoje, nós estamos inseridos no mundo tecnológico, não resta dúvida. As escolas particulares, elas levam uma certa vantagem nesse quesito. Eu tive a oportunidade de trabalhar em escola particular e em escola pública. Na escola particular, uma outra reflexão que nós podemos fazer, e o termo, mais uma vez, é duro, é que os alunos e seus pais são clientes. A escola particular, ela vende esse produto, que é a escolarização. É claro que,
pode parecer que eu esteja falando de uma forma muito insensível, até eu diria, do processo educacional. Mas eu não estou falando ao acaso. Eu estou falando, pelo menos, a partir da experiência que eu vivi. Nós não podemos romantizar tanto o processo educativo, não é? Porque a educação, ela tem um objetivo. Tá? Então, refletindo sobre esse papo que nós teríamos, estudando uma coisa e outra, correlacionando com as experiências que eu tive, me veio a lembrança do Lewis Carroll, que é o escritor de Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll é o pseudônimo. Seu nome mesmo, de fato, é Charles Dodgson, né? Um autor britânico. E tem uma passagem muito interessante no Alice no País das Maravilhas, que é quando a Alice se encontra com o gato e pergunta se ele pode ajudá-la. E ele prontamente diz que sim. E aí ela pergunta, para onde essa estrada vai? O gato tranquilamente pergunta para a Alice, para onde você quer ir? A pergunta que pode dar sentido à nossa vida, não é? Eu, enquanto pai, eu tenho que me perguntar, para onde eu quero que meu filho vá na hora de fazer a escolha da escola que ele vai estudar? Considerando todo o aparato que a escola pode oferecer. Então, o gato pergunta para Alice, para onde você quer ir? A Alice responde, eu não sei, eu estou perdida. E a resposta do gato, mais uma vez, bem, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, nós precisamos saber para onde queremos ir. E essa reflexão, ela pode e deve ser feita no momento de escolher a escola e os recursos para serem usados no processo de escolarização. Porque vai refletir diretamente na vida pessoal, social, afetiva do educando. Tá? Então, essa reflexão precisa ser feita. Eu não quero que pareça aqui que eu esteja simplesmente defendendo o ponto de vista da escola, do professor. A ideia não é essa. A ideia é justamente buscar caminhos, porque o processo de conhecimento ele é construído, né? E aí eu gosto muito do prefixo co, que significa junto, né? Construído, colaborar, cooperar, né? Trabalhar junto. Então, o processo do conhecimento ele é cooperativo. Quem coopera? A escola, a família, o estudante, os pais. Eu gosto também de distinguir a ideia de aluno e de estudante. Aluno, no meu ponto de vista, é número. Quantos alunos você tem? Quantos alunos aquela escola tem? Tantos. Tem X alunos. Estudante é diferente. Ou seja, aluno é número. Estudante é aquele que vai para além do número, que se supera, que busca, que instiga o professor, que instiga a escola. Então, como eu dizia antes, a escola particular ela tem uma vantagem nos recursos tecnológicos. Mas os recursos tecnológicos, eles não substituem o material humano. Seja de quem ensina, seja de quem aprende. A escola pública, eu tive a oportunidade de trabalhar com bons materiais humanos, mas escassez do material tecnológico, do recurso tecnológico. Então, assim, a escola, ela é esse local agregador das diferenças e tem a tarefa de contribuir com a família, com os estudantes, fazer dos alunos estudantes, de fato, mas ela contribui com limites. Mesmo a particular ou a pública, existem limites legais, inclusive.
eu, enquanto professor, eu tenho a tarefa, tenho o dever de transmitir conhecimento, transmitir conteúdo, ou mesmo colaborar para que esse conhecimento seja gerado entre o aluno e eu. Melhor, o estudante e eu. Estudante, sim. Mas eu não tenho direitos legais sobre o meu aluno, assim como seus pais os têm. Eu posso até ensinar pelo meu exemplo, mas o primeiro e principal exemplo do estudante, se nós olharmos para ele como pessoa, como sujeito da sua vida, são seus pais, são seus responsáveis. Não necessariamente os pais biológicos. Nós temos diferentes realidades, né? Pais adotivos, avós, enfim. O mundo hoje é muito plural. Mas o primeiro espelho educador está dentro de casa, dentro da família. A escola é uma contribuidora desse processo. Nilson, eu vou te provocar, tá? Fique à vontade. Você transformou minha vida numa constante inquietação com seus questionamentos. Mas Gostei. Já vou criar um link aqui para você voltar, hein? Se não for aqui, com certeza. Vai ser aqui em casa, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo. Mas vamos Ótimo. lá. A gente conversou aí no vídeo com o Vladimir, né? Que a gente está carecendo de uma sociedade mais justa, né? Com um ser humano mais... menos desigualdades, né? E aí você colocou aí o lado da escola e o lado da família, que são as duas instituições formadoras, né? E aí, quando a gente faz uma ponte, uma coisa com a outra, a gente percebe, então, que a gente tem falhas. E não no sentido da culpabilidade, mas de provocar já para o próximo aí, que a gente vai conversar sobre isso, onde é que vai se dar, em que momento que esse diálogo vai dar e com que recursos a gente vai construir esse diálogo. E, Cíntia, o que você acha disso? Nossa! A Vera disse que nós temos falhas. Reconhecer isso talvez seja o primeiro aprendizado. Isso. A gente se despir da possível soberba de acreditar que não erramos nunca, que não podemos errar. Nós vivemos inseridos num contexto de sociedade que nos cobra isso demais. A nossa questão inicial, ela pode ser trabalhada por esse aspecto também. Os pais, cada vez mais, são cobrados para produzirem, para renderem. E aí se fazem ausentes nas suas casas com seus filhos. E acabam substituindo ou tentando substituir a sua ausência com aparatos tecnológicos. Nós comentávamos, né, em outro momento, sobre a babá celular, né? Sim. O celular virou babá, nós comentamos isso. E eu provoquei, né? O celular distrai, a babá cuida. Um celular não cuida de uma criança. Uma babá humana, sim. É isso. O celular pode distrair a criança ali o dia inteiro. Mas o celular não vai dar comida, não vai dar banho, não vai limpar a criança quando necessário. E não vai interagir, né, Nilson? Não vai interagir, não vai fazer essa troca, que isso é do humano, não é? Sim. E isso é insubstituível. O que a gente estava falando muito, né? Nós conversamos aí, não sei nem vídeos mais que a gente falou disso, né, Vera? Nada substitui a troca humana. A tecnologia bem usada, ok, super bem-vinda, mas ela nunca vai substituir essa troca humana. Sem dúvida. Bom que a tecnologia está aí, olha o que nos permitiu estarmos distantes. Eu estou em Passos, a Vera em Furnas, você aí na região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente poder se comunicar, tá junto aí falando de um assunto tão interessante, fantástico. Mas essa troca não acontece com essa babá celular, né? Pois é. Essa interação com a criança, esse estímulo, isso não vai acontecer. Então,
é preciso que se pense nisso, né? Que os pais tenham essa consciência, né? Tem uma expressão muito simples, mas que me agrada bastante. É claro que não é a realidade da maioria, mas é uma das realidades existentes e possíveis. E a expressão diz o seguinte: está sobrando mesada e faltando mesa. Qual o sentido dessa expressão? A Opa! mesa... A mesa... Ô, Nilson, peraí. Adorei! Calma aí, Nilson. Você já tem cadeira cativa aqui no bate-papo, você vai voltar umas 3 vezes mais. Vai! Guarda essa, Nilson. É muita honra. Essa, Cíntia. Com certeza, Nilson. Mas explica. Então, vamos deixar como provocação para os internautas, né? O que será isso? Tá sobrando mesada e faltando mesa. Nossa, adorei. O que pode ser isso, né? Nilson, eu acho que excelente provocação. Excelente, né, essa reflexão para que cada um possa pensar. E eu queria pedir muito, eu estava conversando, né, nos bastidores aí, que como foi importante os seus comentários no canal, né, que as pessoas possam fazer como você, possam no canal, além de dar o like, que é muito importante, né, Vera, assistir, porque as pessoas que estão inscritas, elas recebem as notificações, então assistir aos vídeos, fazer os comentários no canal, como você fez, para que a gente continue essa interação e essa comunicação. Porque foi tão rico, e qualquer comentário, ele enriquece muito, né? O que eu e a Vera vamos pensando para os próximos vídeos, né, Vera? Com certeza. O conteúdo... Muito bacana. Esse caminho que nós percorremos, assim, olha, o Nilson foi, assim, né, protagonista nessa história. Exatamente, A responsabilidade só aumenta, hein? Mas olha, com certeza você vai... já está convidado para um próximo, né, Vera? A conversa foi deliciosa. Foi. Nós temos, assim, vários vieses aí que a gente poderia falar mais, mas a gente tenta ser mais breve para que a conversa possa render em outros vídeos, né? Sim, sem dúvida. Aí esse convite, né, Vera? Isso. E a gente claro, convite aceito. Nilson, muito obrigada. Prazer enorme conhecer você. Cíntia, mais uma vez, muito, muito obrigada. Tem sido uma oportunidade maravilhosa. Né? Para mim também tem sido. Pessoas na minha vida estão presentes. A gente fica por Coisa aqui. boa. Tá, gente? Prazer todo meu. Prazer todo meu em conhecer a Vera, rever a Cíntia e poder contribuir de alguma forma com vocês. Contribuiu muito, com certeza. Uma delícia. Obrigada. Tchau, tchau. Disponha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.